Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. Nosso tema hoje aqui na Forma do Bem é para falar sobre transcendência, renascimento e formas de superação. Por isso, já estamos em contato a partir de agora com a enfermeira Marina Freitas, ela que é responsável pelo projeto Palavras que Curam do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos. Marina, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior e também muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Falando então, Marina, sobre esse programa, projeto Palavras que Curam, como ele surgiu e como ele funciona? O projeto Palavras que Curam surgiu a partir da nossa experiência com os pacientes internados na clínica médica Covid, diante de um sentimento muito comum que existe entre eles, que é o medo. E nós acreditamos que as pessoas que são curadas, elas também têm a capacidade e um poder de curar as outras. E esse projeto surgiu a partir dessa necessidade. Consiste em uma apresentação semanal, a gente prepara mensagens motivacionais, é um momento devocional onde a gente consegue orar com os nossos pacientes, onde a gente consegue ouvi-los. É um apoio psíquico e espiritual, um momento de gratidão, de reflexão. Marina, você mencionou sobre as orações, sobre a espiritualidade. Qual a importância da fé, da interação, de estar junto ali também com outras pessoas, com a equipe assistencial, nesse processo ali da recuperação, do tratamento desse paciente? Todos nós somos movidos por uma fé, independente do tipo de religião. A gente sempre acredita em algo que está superior. E você ter a capacidade de acreditar, de orar, de ouvir e de falar das suas necessidades, de ter pessoas que estão ao seu redor te ouvindo e se importando com aquilo que você está falando, te dá uma força para você sair daquele momento de escuridão, daquele momento de tristeza, daquele momento de dor. E a maioria dos nossos pacientes, depois dessas ações de humanização do projeto Palavras que Curam, ganham um novo ânimo para enfrentar a vida, Muitos deles fazem planos, o momento onde a gente ora, é o momento onde a gente conversa, se ele tem a liberdade, por exemplo, para chorar, para fazer um plano, para quando ele voltar, quando ele sair da internação, o que ele vai fazer. E muitos dos nossos pacientes retornam com mensagens positivas para a gente depois da internação. Muitos fazem plano de viajar, alguns fazem planos de casar depois. É uma reflexão, um momento de mudança de vida. A gente acredita que quem vence o Covid, ele renasce. E um dos principais objetivos do nosso projeto é proporcionar ao nosso paciente uma nova visão de vida, uma nova oportunidade. E isso tem sido muito importante dentro do ambiente hospitalar. A gente ganha a confiança do paciente, ele acredita no potencial da equipe e adere com mais facilidade ao tratamento. E o fato dele acreditar na sua recuperação, de que ele é alguém importante, faz toda a diferença no tratamento dele. Esse é justamente o ponto, né, Marina? Você também tem percebido a fé, a espiritualidade, parece que elas têm recebido cada vez mais atenção, uma atenção especial, como um dos fatores que podem ali ajudar na recuperação e dar resultados ali melhores para a saúde desses pacientes. Nessa avaliação, por que esse movimento, Parece, agora é claro, com a pandemia de Covid-19, a gente viu muito falar sobre tratamento humanizado e na sua avaliação essa é uma tendência, de que cada vez mais as equipes médicas, a equipe assistencial que trabalham nos hospitais estejam mais próximas desses elementos da fé e da espiritualidade na atenção ali também na saúde? Sim, eu acredito que não existe mais espaço dentro da saúde
para tratar o nosso paciente simplesmente como uma doença ou como um sintoma, né? Ele é um ser biopsíquico-social, então ele tem necessidades biológicas, fisiológicas, ele tem necessidades espirituais, e faz toda a diferença no tratamento quando você respeita isso, quando você se interessa pelo paciente. Ele não é apenas uma doença, ninguém é um sintoma, a gente é um ser humano, a gente deve ser tratado de uma forma holística. E nesse momento de pandemia, houve uma grande mudança, pelo menos dentro do atendimento em saúde da nossa unidade, houve uma grande mudança. Nós nos tornamos mais sensíveis para as necessidades do nosso paciente, para as necessidades dos familiares do nosso paciente. Que vínculos também nessa relação da equipe assistencial? Que tipo de vínculo? Você falou sobre a confiança entre a equipe, os médicos, os enfermeiros, né, toda ali uma equipe médica com esse paciente. Que tipo de sentimentos ali acontece nessa relação? Eu acho que o principal sentimento que move esse tipo de ação dentro da unidade hospitalar é o amor. Eu acho que com amor a gente consegue transformar todas as situações, por mais difíceis que elas possam ser. E o sentimento que eu vejo entre os pacientes, entre os profissionais, é um sentimento de igualdade. Você identifica com aquele que é igual. Porque nesse momento do Palavras que Curam, nós profissionais também estamos ali para ser curados, também emocionalmente, espiritualmente. Então, há um sentimento de igualdade, há um sentimento de amor, de gratidão. Eu também acredito que a gratidão, existe um poeta que diz que gratidão é a memória do coração. E um dos nossos objetivos é também proporcionar aos nossos pacientes um momento de reflexão, que esse momento possa ser guardado na vida dele, que ele possa ser de alguma forma transformado e despertado para desenvolver a sua missão, para continuar a sua vida. Além da internação, existem muitas coisas. Muitos pacientes não venceram o Covid, por exemplo, e não voltaram. Mas aqueles pacientes que tiveram a oportunidade de sair da unidade hospitalar, eles irão sair de uma forma diferente que eles entraram, com uma nova maneira de enfrentar a vida. E nesse momento, a gente gera uma confiança, tanto do paciente para o profissional, do profissional para o paciente, e isso gera muitos benefícios, dentre eles a aderência ao tratamento. Quando o paciente ele se identifica, ele ganha confiança da equipe, do profissional, ele adere com mais facilidade ao tratamento, inclusive existe casos de alta precoce. Às vezes ele vai embora para casa saudável mais cedo. Falando então sobre essa aderência dos pacientes ao projeto, como vocês trabalham para incentivar então que os pacientes participem do projeto? Já tiveram casos também, Marina, de alguns pacientes que chegaram ali a ter alguma resistência em participar? Sim, a gente já chegou até... A gente, todos os dias de manhã, a gente já comunica aos pacientes o cronograma do dia. Então, a gente tem o horário do banho, a gente tem o horário do banho de sol, a gente tem o horário da fisioterapia e a gente tem o horário desse projeto, Palavras que Curam. Alguns pacientes são resistentes e não querem participar. Eu tive a experiência de um paciente idoso e ele era muito introspectivo e ele ficou com muita... Ele não quis participar, eu acredito que ele tenha ficado com um pouco de vergonha, com um pouco de resistência, porém, quando ele viu como que era feito o projeto, ele mudou de ideia, ele resolveu participar junto com a gente. Muitas pessoas, e um dos nossos objetivos é isso, o ambiente hospitalar, ele é considerado um ambiente muito hostil, é um ambiente diferente, um quarto diferente, uma cama diferente, um tempero diferente, uma comida diferente, pessoas desconhecidas. Então, é normal que o paciente, a princípio, ele tenha esse tipo de resistência. E essas ações de humanização visam isso também, diminuir esse tipo de atrito, de falta de confiança, de introspecção dos nossos pacientes.
Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Marina Freitas, ela que é enfermeira responsável pelo projeto Palavras que Curam do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos. Como que funciona, Marina, a atividade? Precisa ter ali um espaço físico agradável, confortável também para o paciente? Sim, nós nos dirigimos ao pátio. A gente gosta de fazer no horário bem específico, entre as 5h30 às 6h30, que é o horário do pôr do sol. A gente acredita que o contato com a natureza também faz toda a diferença no tratamento, a energia da natureza, o ar, os pássaros, o som, a gente se renova através disso também. Então, a gente, no início do dia, a gente sorteia mensagens motivacionais que vai direcionar o nosso paciente, já transformando ele ali pelo horário da manhã. Na tarde, a gente se direciona ao pátio, a gente dá as mãos, a gente ora, a gente chora, a gente ri. Às vezes, alguns sentem a liberdade de contar o seu testemunho de vida, outros preferem ouvir. Tem casos de pacientes que se emocionam e choram, e esse é o momento onde eles têm liberdade para falar, eles têm liberdade para se expressar. E o projeto, Marina, ele também é dedicado, indicado, podem participar qualquer paciente do hospital, ou tem um determinado paciente que é destinado só para ele, outro não pode? Qualquer paciente do hospital pode estar participando, porém, por exemplo, eu sou responsável pela ala do Covid, então quando os meus pacientes estão participando, os outros grupos só podem participar depois. Tá certo. Outro ponto também que eu queria conversar com você, Marina, é a respeito realmente dessa fé, dos comportamentos religiosos, né, que são também bastante frequentes em pessoas já também de idade avançada. Você acredita também que os profissionais da saúde que trabalham também com as pessoas idosas devem estar mais atentos sobre a importância, né, da função, da fé, da religião, na visão do mundo e também da estratégia de atender os pacientes no hospital? De que maneira também o profissional da saúde que está lá no hospital tem que se preparar para atender esses pacientes? Você não acreditar que existem olhos que olham, mas existem olhos que enxergam e veem. E é imprescindível que o profissional da saúde ele consiga identificar no paciente, a partir do momento da admissão, de uma anamnese, de um exame físico, as suas necessidades biopsíquicos sociais. Os nossos pacientes eles têm a liberdade de manifestar a fé deles, seja uma fé cristã, seja uma fé de religiões de matrizes africanas, espírita, judaica. Então, é um momento onde a gente respeita e ele pode se expressar. E uma das bases do ser humano é a fé. Desde o início da humanidade, o ser humano ele busca ter um contato com Deus e com a espiritualidade. E isso é extremamente importante, não pode ser mais ignorado dentro do ambiente hospitalar, pois o nosso paciente ele é um todo, ele não é só um pedaço, ele não é só uma doença. Outro ponto também é a questão que envolve os familiares dos pacientes, né, Marina? A gente sabe que a internação provoca ali um distanciamento do paciente com seus familiares. De que maneira também essa medicina humanizada pode contribuir também para essa relação, né, e tranquilidade, uma melhor compreensão dos familiares em relação ao estado de saúde desse paciente, já que para a melhora do paciente é imprescindível também, né, ali a proximidade e também o afeto, estar ali perto dos seus familiares. Nós temos outros projetos na unidade que a gente busca oferecer para o nosso paciente uma rede de apoio. Então, ele tem uma rede de apoio dentro do hospital, através dos profissionais e dos nossos projetos de humanização, mas ele também tem uma rede de apoio em casa. Nós fazemos videochamadas com os nossos pacientes, nós proporcionamos um momento de visita dentro das limitações do quadro clínico do paciente, respeitando as precauções que o quadro clínico exige, e isso é de extrema importância para o paciente.
Esse ano, Marina, você mencionou que trabalha na ala Covid aí do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos, e esse ano, também o ano passado de 2020, desde que começou a pandemia, né, todos tiveram que fazer um esforço enorme para lidar com a pandemia, lidar também com as suas consequências. Com certeza foi um ano de superação, de desafios, de transformação. Queria saber se há alguma história que você gostaria de compartilhar aqui com a gente, uma história de superação de algum paciente com quem você teve contato, algum paciente que você cuidou durante esse período também. Sim, tem muitas histórias. E esse ano de pandemia foi um ano desafiador para todos os profissionais da saúde. Eu acredito que principalmente para aqueles que trabalharam diretamente com a Covid-19 a gente vivenciou momentos muito difíceis, momentos de escassez de profissionais, de escassez de materiais, de um grande número de mortes e um grande número de mortes ao mesmo tempo, por exemplo. Sempre existem histórias que nos marcam, e uma das histórias que me marcou foi de uma senhora. Ela estava com 75% de comprometimento pulmonar, estava com muita dispneia, né, que é falta de ar, e com outros sintomas muito acentuados da doença. Inclusive, nós desenvolvemos o projeto Palavras que Curam com ela, e ela aderiu, deu seu testemunho, orou, manifestou as suas vontades, fez planos, e um dos planos dela era voltar para casa e abraçar sua neta, voltar para o seio da sua família. E nós regulamos essa paciente para a UTI, e ela orava o tempo todo no hospital. E ela dizia: eu vou recusar essa vaga de UTI, porque eu não vou precisar dela. Deus vai me curar. E a gente orava no projeto e ela sempre dizia isso, que Deus iria curá-la. E, inacreditavelmente, essa paciente, com 3 dias, teve uma evolução muito positiva no quadro clínico dela, saiu do oxigênio, o pulmão começou a se recuperar e ela voltou para casa. Contrariando todas as nossas expectativas, que já pensávamos que o quadro clínico dela era grave, mas ela, por meio da fé, ela teve essa liberdade de manifestar a fé dela. E ela voltou, de fato, para casa, e inclusive me manda mensagens diárias no WhatsApp, de carinho. E essas histórias nos marcam para sempre. Marina, falando um pouco mais sobre o projeto Palavras que Curam, tem também assim planos de ampliá-lo, de criar outros projetos também nesse sentido, de trazer mais humanização aos pacientes do hospital? Sim, inclusive nós já desenvolvemos outro projeto por meio do Palavras que Curam, foi onde a gente começou a iniciar ali no bloco Covid, dentro das limitações, né, de precauções para a doença. A gente já desenvolveu outros projetos, dentre eles um projeto chamado Primeiro Olhar. Esse projeto Primeiro Olhar começou a ser desenvolvido há uma semana e consiste no ato de registrar, documentar o parto das nossas pacientes que entram no nosso centro cirúrgico. A gente registra por meio da fotografia um momento que é ímpar na vida, tanto quanto do bebê, quanto da família que espera por tanto tempo e planeja, né? A maioria das nossas mães são mães carentes e, às vezes, nós temos algumas limitações dentro dos ambientes hospitalares que não permitem que essas mães tenham registro desse momento ímpar na vida de uma mulher, que é o parto. Então, esse projeto Primeiro Olhar também está sendo desenvolvido e nós temos a intenção de desenvolver outros projetos dentro da unidade, como já vemos desenvolvendo também. Marina Freitas, enfermeira responsável pelo projeto Palavras que Curam do Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar também as suas histórias vividas aí no hospital. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. A gente acredita que pessoas curadas têm um grande poder de curar. E promover uma corrente de bem, promover uma corrente de amor, de força, é o maior intuito desse projeto. Eu agradeço muito a oportunidade.
Conversamos aqui com a enfermeira Marina Freitas, falando sobre transcendência, renascimento e também formas de superação. Na semana que vem, o nosso tema é para falar sobre sustentabilidade em um mundo sem transcendência. É o nosso próximo episódio aqui na Forma do Bem. Forma do Bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior.